pessoal! Se Portugal é um país que carrega fatos e momentos únicos na história da humanidade, é natural que também tenha muitas lendas e teorias macabras e estejam presentes em alguns pontos desse território tão antigo e interessante. Você curte conhecer os lugares cheios de mistérios e suspense que botam medo até nos mais corajosos? Então vai gostar do vídeo de hoje, onde vamos mostrar os lugares mais assombrados de Portugal. Mas antes, como de costume, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das mais diversas curiosidades deste incrível e lindo país. Agora sim, bora pro vídeo! Número 10. Palacete de Marques Gomes. Na região de Vila Nova de Gaia está localizada uma residência macabra. A história do palacete começa com a construção feita pelo empresário Manuel Marques Gomes, que tinha acabado de voltar do Brasil com uma grande fortuna. O empresário acabou morrendo na sua residência e no processo de divisão da herança entre os 13 filhos, teria ocorrido uma grande discussão e desentendimentos. O palacete abandonado logo virou ruínas. Durante uma gravação para um programa paranormal, uma repórter disse ter ouvido gritos logo que entrou na casa. Uma voz metálica e abafada que dizia: "Saiam daqui, vão embora!" Ui, bizarro, né? Será que era a voz do antigo proprietário que não aceitou ver a sua casa em ruínas, hein? Número 9. Sanatório de Monte Alto. Nos anos 60, funcionava no local um hospital que tratava doentes de tuberculose. Apenas 50 camas eram disponíveis, mas o local chegou a abrigar 350 pessoas. Segundo alguns pacientes que foram internados, os maus tratos e descaso eram terríveis e resultaram em muitas mortes. Depois de denúncias de abusos, o lugar foi então abandonado e ao longo do tempo foi vandalizado, incendiado e serviu até como sede de rituais satânicos. Os corajosos que visitam o edifício relatam que os espíritos daqueles que morreram lá ainda caminham pelos corredores, gritando pela dor e sofrimento que não foram curados. Número 8. Edifício Panorâmico de Monsanto. O local havia sido projetado pela Câmara Municipal de Lisboa em 1968 para abrigar um restaurante panorâmico com linda vista da cidade. Chegou até a funcionar como restaurante, discoteca, escritório, estúdio de filmagem, bingo e até um armazém de materiais de construção, mas foi definitivamente abandonado em 2001. Dizem que o local atrai má sorte, por isso nenhum negócio dá certo naquele lugar. Bom, pelo menos não tem nenhuma alma penada andando por lá, né? Bem, até agora. Número 7. Quinta da Juncosa. Essa residência, localizada em Penafil, carrega uma das histórias mais assustadoras de Portugal. Há muito tempo viveram nessa propriedade o Barão de Lages e sua esposa. O homem era extremamente ciumento e, após uma crise em que achava que havia sido traído, cometeu um crime absurdo. O barão atou sua esposa num cavalo e arrastou seu corpo pelo campo até ela morrer. Depois de perceber a bárbare que tinha feito, o homem matou seus filhos e se suicidou em seguida. Até hoje, os curiosos que visitam o local afirmam ter visto o espírito dos dois, passos de cavalo e gritos de socorro. Ui, que tal dormir uma noite por lá para ver se isso é real mesmo, hein? Número 6. Teatro Letes. Na cidade de Faro, um edifício chama atenção pela sua beleza, mas também pela sua história bizarra. O Teatro Letes, que funciona até hoje, carrega uma lenda que deixa todos de cabelo em pé. A história conta que uma bailarina exausta pela exigência dos professores acabou tirando a própria vida, se enforcando no palco do teatro. Quem visita o local sozinho, quando está tudo em silêncio, diz que é possível ouvir a madeira do palco ranger e também alguns passos pelo recinto. Será, gente, que a bailarina ainda está vagando ou dançando pelo local? Eu, hein? E aí, tá curtindo o vídeo? Então comenta aqui embaixo se você teria coragem de visitar algum desses locais. Número 5. Capela dos Ossos. Um dos mais conhecidos monumentos históricos de Évora,
A Capela dos Ossos é, sem dúvida, um lugar único. Construída no século XVIII a mando de 3 monges, existem mais de 5.000 crânios humanos que decoram a capela. É isso mesmo! Já pensou em ir à missa e, ao entrar na igreja, dar de cara com crânios por todos os lados? Bem tenso, né? E dizem que para decorar o ambiente precisaram até mesmo fazer uma limpa nos cemitérios da redondeza. Não era melhor ter chamado um designer de interiores não, gente? Hein? Número 4. Castelinho de São Jorge. Um grande projeto arquitetônico histórico na beira do mar de Estoril. Qualquer corretor de imóveis acharia moleza, né, vender esse castelo, se não fosse pela lenda que assombra o lugar. Os boatos dizem que os primeiros proprietários tiveram uma filha deficiente visual. E conforme foi crescendo, a moça ia explorando cada canto do castelo, mesmo sem poder deslumbrar da beleza da mansão. Um certo dia, ao caminhar pelas muretas que cercam o castelo, ela acabou tropeçando e caindo no mar, morrendo então afogada. Até hoje a história é contada pelos moradores da região. Alguns até afirmam ter ouvido gritos de socorro e choros no local. Por conta dessa má fama, a edificação tem muita dificuldade de ser vendida a novos proprietários. Complicado, hein? Número 3. Quinta das Lágrimas. A história por trás dessa histórica casa de Coimbra envolve uma rainha portuguesa. A mistura de romance com tragédia aconteceu no século XIV. Pedro, filho do rei de Portugal e herdeiro do trono, se apaixonou por Inês, que era aia da sua futura esposa. Aquilo então se tornou um escândalo político, né? E o rei acabou mandando exilar Inês no castelo de Albuquerque. Pedro e a pretendente se casaram, mas no parto a mulher acabou morrendo. Desolado, o príncipe então mandou buscar Inês e os dois tiveram 4 filhos e viveram uma história de amor na Quinta das Lágrimas. Porém, durante uma viagem de Pedro, o rei mandou matar Inês no castelo. A parte mais bizarra da história aconteceu após a sua morte, quando Pedro assume o trono de Portugal. Ele então manda desenterrar o corpo da sua amada, vesti-la com trajes reais e ordena que todos beijem a sua mão, proclamando Inês rainha de Portugal, mesmo depois de morta. Número 2. Palácio de Valenças. Localizado na Serra de Sintra, existem muitos mistérios envolvendo o histórico local, que é destino turístico de muitos aventureiros que buscam conhecer as belezas da serra. O local, gente, é tão assustador que já foi cenário de obras de suspense de Eça de Queiroz, consagrado escritor português. A principal lenda do palácio é que lá vivia o Conde de Valenças, que depois de viver um amor não correspondido, acabou se suicidando no local. Os corajosos, que fazem trilhas pela região, afirmam que o espírito do conde até hoje assombra o palácio. Muitos dizem ouvir o choro compulsivo vindo de lá, lamentando o amor que nunca viveu. Número 1. Casa Amarela. O número 1 da nossa lista não é um castelo, um palácio ou um sanatório, mas sim uma casa residencial da cidade de Ovar, que foi palco de uma história sinistra de amor e tragédia. A lenda conta que na casa vivia um pai viúvo e sua filha. A moça acabou se apaixonando por um rapaz e os dois viveram um amor escondido. Quando descobriu a verdade, o pai, furioso, aprisionou os dois em cantos separados da casa para que não pudessem mais manter contato um com o outro. Os dois acabaram então morrendo e o corpo do pai foi encontrado misteriosamente sem vida no poço da Casa Amarela. Até hoje dizem ouvir gritos dos namorados que não puderam ficar juntos e a casa constantemente troca de moradores, pois ninguém consegue suportar os acontecimentos paranormais do local. Também é contado que a casa não pode ser demolida, pois as máquinas que se aproximavam para a demolição acabavam se desligando sozinhas. Não é à toa, que as portas e janelas são fechadas com tijolos. Então, é melhor manter distância da Casa Amarela. E aí, curtiu descobrir os lugares mais assombrados de Portugal? Me fala aí, qual deles você toparia conhecer? E qual você não visitaria de jeito nenhum? Comenta aqui embaixo e também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Fui!